Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Oração. A gente tem caminhado uma trilha que tem sido um tanto quanto interessante e, ao mesmo tempo, importante na nossa vida. A gente tem falado sobre este tema que muitas vezes temos consciência da importância pelo fato de já termos ouvido falar sobre oração e, frequentemente, pessoas nos dizerem, lemos na Bíblia sobre a importância da oração, mas, embora saibamos que temos de orar, embora saibamos que esta é uma das práticas cruciais na nossa vida como cristãos, se formos bem honestos, nós ainda temos muitos pontos de interrogação sobre essa prática tão importante na nossa vida. E também, quando nós olhamos para a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, eu não sei os irmãos, mas muitas vezes, quando coloco diante do espelho, diante de mim... meu irmão, obrigado pela água. Quando coloco diante de mim a minha vida de oração, ainda parece que não está onde deveria estar. Falei aqui no começo dessa série que uma vez um pastor definiu a oração da seguinte forma: oração é aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer mais e não fazemos, e quando fazemos, fazemos do jeito errado. Eu acredito que oração é um ponto muito importante na nossa vida. A gente, ao longo dessa série, a gente já ouviu sobre o que é oração e também agora entramos no qual é o objetivo da oração. Eu tenho buscado na palavra de Deus responder a essas duas questões, porque eu acredito que aqui está a razão pela qual muitas vezes não desenvolvemos a vida de oração que deveríamos desenvolver. Porque não sabemos muitas vezes o que de fato é oração e também muitas vezes não sabemos o valor da oração. Porque se nós soubermos o que é a oração na perspectiva divina e a importância dela na nossa realidade humana e nas nossas relações humanas, eu acredito que viveríamos de joelho, que nós clamaríamos ao Senhor constantemente e colocaríamos em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre o orar sem cessar. Hoje nós vamos falar sobre a oração e a intimidade com Deus. Depois de nós termos entendido que a oração é uma forma que o Senhor nos usa para nos fortalecer, depois de termos visto que a oração é algo que o Senhor usa para nos orientar, para nos proteger e para nos livrar, hoje nós veremos que a oração é um meio pelo qual o Senhor promoveu, criou para que nós tivéssemos intimidade com Ele. Eu acredito que talvez os irmãos e as irmãs já tenham ouvido muitas mensagens falando sobre intimidade com Deus. Mas hoje nós vamos revisitar esse tema. E o objetivo aqui é ouvir o que a Bíblia nos apresenta sobre intimidade com Deus. Antes de qualquer reflexão, é importante a gente entender o que significa intimidade. Vamos então à etimologia da palavra, o significado da raiz da palavra. A palavra intimidade, ela vem do latim. É a junção de duas palavras, íntimos, inti e mus. Inti é uma palavra latina que significa dentro. E mus é uma palavra europeia que significa muito. Portanto, íntimo é aquilo que é muito de dentro, aquilo que é muito interior, aquilo que está para além da superficialidade, que está para além da periferia, é algo que está muito dentro, é aquilo que está muito próximo. Isso é intimidade. Quando nós trazemos essa palavra para as nossas relações humanas, a gente consegue entender o que significa dizer que esta pessoa é muito íntima. Este relacionamento que tenho com ela é um relacionamento de intimidade. Nas nossas relações humanas, isso fica muito claro para nós. Nós temos aquilo que chamamos de círculos de amizade. Estes círculos de amizade, eles começam em uma esfera maior, daqueles que chamamos de conhecidos. Dentro deste círculo de conhecidos, nós temos o círculo de colegas. Dentro do círculo de colegas, nós temos o círculo de amigos. Dentro do círculo de amigos, nós temos os amigos do peito, amigos de sangue.
Eles são tão íntimos, eles são tão próximos, que usamos palavras que referem à nossa realidade física interna. Ele é do peito, ele é do coração, ele é do sangue. Nós entendemos de uma maneira muito clara o que significa ter intimidade, um relacionamento íntimo com uma pessoa. Quando eu digo que esta pessoa é íntima a mim, eu estou dizendo que ela não está em meus relacionamentos periféricos, ela está muito próxima de mim. O mais íntimo é o mais interno. Aquele que é íntimo é aquele que conhece muito da minha história. Aquele que é íntimo conhece muito dos meus gostos. Aquele que é íntimo conhece muito bem o meu temperamento e sabe quando eu estou bem e sabe quando eu estou mal. Aquele que é íntimo é o que tem mais liberdade para falar comigo e para me ouvir. Aquele que é íntimo é aquele que eu confio. Quando nós olhamos a palavra intimidade e aplicamos ela nas nossas relações humanas, nós sabemos muito bem o que significa isso. Entendemos isso de uma maneira muito clara. Agora, quando nós transferimos essa palavra para o nosso relacionamento com Deus, também não podemos perder essa mesma perspectiva do que significa intimidade, que é o mais interno, que é o mais próximo, que é o que conhece mais, que é o que tem mais liberdade, que é o que ouve mais, que é o que fala mais, que é o que conhece os meus gostos, que conhece meus pensamentos. O problema é que muitas vezes a gente relaciona a intimidade com Deus com milagres e sinais sobrenaturais. Abrindo parênteses aqui, culto de quarta-feira, geralmente é aquilo que a gente chamava no interior, lá em Minas Gerais, culto de doutrina. Então, hoje a gente vai caminhar, eu vou um pouco mais devagar, porque o alimento é um pouco mais sólido hoje. Se os irmãos tiverem em algum momento alguma dificuldade para entender alguma coisa, é só levantar a mão e falar, pastora, como é que... Eu não entendi muito bem, porque aqui o objetivo é o estudo da palavra sobre oração. Então, eu vou desconstruir algumas coisas nessa relação de intimidade com Deus e vamos construir outras a partir da perspectiva bíblica. A primeira coisa que precisa ser desconstruído sobre essa nossa compreensão sobre intimidade é que intimidade está relacionada a sinais miraculosos, a coisas sobrenaturais e espirituais. Eu quero dizer para os irmãos que dá para fazer coisas sobrenaturais, que dá para até realizar milagres sem ter intimidade com Deus. Vamos para a Bíblia e vamos ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam, intimidade não está relacionado a coisas sobrenaturais, a milagres e a profecia. Isso precisa ficar muito claro. O que é, portanto, ter intimidade com Deus? É Deus entrar mais profundamente na nossa vida. Quando Deus entra mais profundamente na nossa vida, quando Deus entra mais profundamente nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos sonhos, nas nossas relações, no nosso falar, no nosso negociar, no relacionar com a esposa, com os filhos, quando isso acontece, quando Deus entra mais profundamente nessas áreas e sai da superfície de apenas o culto de quarta-feira e apenas o culto de domingo, quando Ele começa a entrar no nosso dia a dia, começamos a ter intimidade com Deus. Quando o relacionamento com Deus sai da casca, quando ele sai da superficialidade e começa a entrar na nossa vida. Este é um aspecto da
intimidade com Deus. Quando Deus começa a entrar de uma maneira mais profunda na nossa vida. O outro aspecto é quando nós começamos a entrar de uma maneira mais profunda na realidade de Deus. E aqui a gente precisa entender que entrar nas coisas de Deus de uma maneira mais profunda, eu não estou falando de fazer mais coisas para Deus. Eu não estou falando em fazer mais coisas na igreja. Eu não estou falando em fazer mais coisas relacionadas à ação social. Não. Eu não estou falando de mais quantidade. Eu estou falando de mais profundidade. São coisas totalmente diferentes. Intimidade com Deus está relacionado a Deus entrar profundamente em nosso ser e trabalhar em todas as áreas. Está relacionado em nós entrarmos mais profundamente na realidade de Deus. E eu vou explicar o que isso significa de uma maneira muito prática, usando os textos bíblicos. Primeiro texto bíblico, Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32. Efésios, capítulo 5, verso 31 e 32. Veja, preste bem atenção neste texto, porque esse é um texto crucial para a gente entender intimidade. Efésios, capítulo 5, 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Verso 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos olhar com calma para esse texto, para ver o que Paulo está nos ensinando aqui. Primeiro, ele apresenta a relação de maior intimidade humana. O matrimônio. Portanto, o homem deixará pai e mãe, e os dois se unirão e se tornarão uma só carne. A figura que ele toma aqui, o matrimônio, ela foi idealizada por Deus para que fosse a relação de maior intimidade que o homem pudesse ter. O homem com sua esposa, a esposa com seu marido, eles desfrutam de uma intimidade física. Não apenas de uma intimidade física, mas também de uma intimidade emocional. Eles não têm apenas os seus contatos, os seus abraços, os seus toques físicos, as suas relações, mas eles também têm essa intimidade emocional. Se eu estou mal, minha esposa sente a minha dor. Se a minha esposa está má, eu sinto a dor dela, porque estamos intimamente ligados emocionalmente. Há não apenas uma ligação emocional, mas há também uma emoção, uma ligação e intimidade psicológica. A forma como nós conversamos, como nós criamos, como nós pensamos, vai se misturando de uma tal forma a ponto de um pensar muito igual ao outro. E a gente vai convivendo tanto que você ouve um, é a mesma coisa muitas vezes de estar ouvindo o outro, porque pensa muito igual, sonha muito igual, fala muito igual. O Senhor pega essa relação que desfruta de uma intimidade física, uma intimidade sentimental, uma intimidade psíquica, uma intimidade emocional e diga, olhe para isso. Essa realidade aqui, para vocês entenderem melhor, é como se vocês olhassem para uma só carne. Não dá para você separar um do outro, é uma só carne. Mas eu quero dizer para vocês que esse mistério é grande demais para vocês entenderem e que eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Esse é o verso 32. Ou seja, essa realidade de intimidade que vocês vivenciam com a sua esposa, com o seu esposo, é essa imagem que eu quero que vocês tenham sobre o meu relacionamento que quero com vocês. Tanto que o Senhor usa a figura da esposa e ele se apresentando como um noivo no decorrer de toda a Bíblia. A igreja é a noiva de Cristo, ele é um noivo. Por que ele usa essa figura? Para mostrar qual é o nível de intimidade que ele gostaria de ter com a sua igreja.
Quando nós falamos de intimidade com Deus, nós precisamos ter em mente esse nível de intimidade, do se tornar uma só carne, do ser a noiva de Cristo, do ser o corpo de Cristo, uma só carne com Cristo. Segundo texto, para a gente entender um pouco melhor, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, até o verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, até o verso 16. Primeira Coríntios 2, 9 até o 16. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito... Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, como palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto ele vai mostrar para nós esses dois aspectos, essas duas faces da intimidade com Deus. A primeira face é essa do entrar mais profundamente na realidade de Deus. Esse texto apresenta essa realidade por meio das palavras interpretar, discernir, conhecer. Nós temos mais intimidade com Deus quando passamos a conhecê-lo mais, a entendê-lo mais, a discerni-lo mais, a saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Quais são os afetos que ele tem pelas atitudes que temos. Quando você tem intimidade com alguém, você sabe os gostos dessa pessoa. Quando nós não temos intimidade com uma pessoa, o que pode acontecer é que estamos rindo daquilo que ela está chorando e estamos chorando por aquilo que ela está rindo. Ter intimidade com Deus é conhecer este coração de Deus. É sair daquela superficialidade, daqueles pecados que são socialmente repugnantes, que todo mundo não precisa ser crente para saber que mentir é pecado, roubar é pecado, matar é pecado e trair é pecado. É quando você sai dessa camada superficial do relacionamento cristão, da vida cristã, e começa a aprofundar ainda mais, e entender aquilo que está no coração de Deus, e conhecer mais de Deus, e ganhar da parte de Deus mais conhecimento sobre Ele, sobre a realidade humana, sobre as suas relações. Isso é intimidade. Ainda no se aprofundar mais, no conhecer a Deus, no ter intimidade com Deus, entra a palavra do aceitar as coisas que vêm de Deus. É não apenas eu ter um conhecimento sobre quem Ele é, mas eu me submeter a isso. Porque uma relação de intimidade, ela é quebrada com um ato de infidelidade. Quando eu conheço, quando eu selo pactos, eu vou entrando em níveis mais profundos. E isso vai fazendo com que essa relação se torne ainda mais íntima. Na relação com Deus, nós temos Cristo, nosso justificador, o nosso Senhor, aquele que nos perdoa, aquele que é gracioso sobre a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, é dito para nós sobre a nossa responsabilidade de nos submetermos a Deus. Quer ver o nível de sua intimidade com Deus, portanto, analise
como estão os seus afetos, como estão os seus pensamentos, como estão os seus gostos, o seu paladar. Se está parecido com o de Deus, é um bom sinal. Veja o quanto você tem se submetido a Deus, ao senhorio de Deus. Se isso está acontecendo, isso é um bom sinal. É que você está entrando em níveis mais profundos na realidade de Deus. Os homens mais íntimos de Deus não foram os homens que realizaram coisas para ter aplausos dos homens, mas foram homens que arrancaram sorrisos do rosto de Deus. Essa é a primeira face da intimidade. A segunda face da intimidade é quando Deus entra de uma maneira mais profunda em nós. E aí o texto vai dizer, no finalzinho do verso 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. É Deus entrar em nós e mudar a nossa mente. É a gente começar a exalar o perfume de Deus. Isso é ter intimidade. A primeira parte dessa mensagem, ela se dedica a simples e unicamente explicar o que é intimidade e o que é intimidade com Deus. É apenas isso. A primeira parte da mensagem. Um autor chamado John MacArthur, ele faz a seguinte citação, que eu acredito que consegue fazer a síntese de tudo isso que eu falei sobre intimidade. John MacArthur diz o seguinte: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos e, então, moldamos os nossos comportamentos de acordo com a mente de Cristo. Eu vou ler de novo. A maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos e, então, moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Isso é intimidade. Mas o nosso problema não para aí. A pergunta que vem na esteira é: para que serve a intimidade? Está falando que eu entendi o que é intimidade, mas para que serve a intimidade com Deus? O que vai fazer com que eu busque essa intimidade, que eu abra mão daquilo que muitas vezes eu quero, que eu negligencie os meus próprios desejos, abra mão dos meus próprios sonhos, abra mão do meu conforto, abra mão dos meus vícios, abra mão dos meus hábitos, abra mão das minhas vontades para fazer aquilo que Deus quer, para pensar como Deus quer? Para que a intimidade serve na nossa vida? A resposta é transformação. A intimidade na nossa vida serve para nós sermos transformados. Todas as pessoas que tiveram intimidade com Deus foram transformadas. Vamos pegar, por exemplo, Moisés. Pega o início da história de Moisés e pega o final da história de Moisés. Moisés começa a sua história sendo um assassino, um cara conhecido como estupim curto. Poucas ideias, muita atitude, um cara que botava para quebrar. Esse era Moisés. Falou lá, não gostou muito do que aconteceu, foi lá e matou um. Foi lá, discutiu com outro, pô, deixa eu sair, deixa eu fugir daqui, porque senão não vai dar certo. Esse era Moisés. Pega o final da história de Moisés e veja o que está escrito, por exemplo, em Números capítulo 12, verso 3. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que aconteceu com Moisés que transformou ele de um homem de um temperamento explosivo e forte para o homem mais manso da terra? Relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Olhando para a história de Moisés, o que a gente aprende é que a intimidade com Deus tem o poder de transformar temperamentos. Se o teu problema, portanto, é temperamento, a resposta, a cura para o seu temperamento ruim é a intimidade com Deus. E veja que Moisés não está sozinho nesse time, não. A gente pode colocar aí Pedro, que também não era um cara muito tranquilo de lidar. A gente pode colocar Paulo, que também não era muito tranquilo, mas que depois de terem um encontro com Jesus, depois de caminharem com Jesus, depois de terem uma vida de intimidade com Deus, a história e a vida deles e o temperamento deles também foi transformado. A história de Moisés nos ensina que intimidade com Deus transforma temperamento. A história de Pedro, por exemplo, nos ensina que a intimidade com Deus transforma o peso da vergonha em
força de um coração grato. Veja, depois de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro desistiu da caminhada com Jesus. Ele volta para fazer o que estava fazendo antes, pescando no barco. Quando Jesus se encontra com Pedro e tem uma conversa com Pedro, aquele Pedro que estava marcado pela vergonha, pela culpa, pela frustração consigo mesmo, depois dessa conversa, depois desse diálogo de intimidade, Pedro se torna uma das bases da igreja. E tão corajoso, e tão convicto de sua fé, que, segundo a tradição teológica, Pedro foi crucificado de ponta cabeça por não acreditar que era digno de ser crucificado da mesma forma que seu mestre. A conversa que aconteceu com Jesus e Pedro foi uma conversa de intimidade. Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama mesmo? Pedro, você me ama? A intimidade com Jesus curou a vergonha, curou a culpa, curou aquele peso que estava fazendo com que Pedro quisesse desistir. A gente aprende na história de Pedro, e não apenas de Pedro, tá? A gente tem aí a mulher adúltera, que teve um novo começo. A gente tem aí, por exemplo, a história do próprio Davi, que depois de ter cometido adultério, depois de ter cometido um homicídio, foi curado pela intimidade com Deus. A gente aprende que intimidade com Deus transforma temperamento e transforma também a nossa vergonha em uma força para continuar, por conta da gratidão a Deus. A gente aprende que a intimidade com Deus transforma um estilo pecaminoso de vida. Veja Zaqueu. Zaqueu, para mim, é um caso interessante. Enquanto Zaqueu estava vendo Jesus na árvore, nada demais tinha acontecido na vida de Zaqueu. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando ele sai de um relacionamento periférico de multidão e senta à mesa com Zaqueu, e essa figura do sentar à mesa, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, o que essa figura representa é comunhão. Toda vez que alguém senta à mesa com outro, o que a mensagem que é trazida para nós é: está tendo comunhão com alguém. Quando Zaqueu sai do seu relacionamento com Deus, com Jesus, periférico, de árvore, sai da árvore e vai para a mesa, ali há a intimidade, a comunhão sendo sinalizada. E Zaqueu, que tinha um estilo de vida pecaminoso, de suborno, de ilegalidade na aquisição dos seus bens, depois do encontro com Deus, Zaqueu é transformado. A gente vê não apenas Zaqueu sendo transformado, mas a gente vê também aquele endemoniado gadareno, que depois que se encontra com Jesus, a vida é transformada. O que essa história ensina para a gente? Que a intimidade com Jesus, que o diálogo com Jesus transforma estilos de vida pecaminosos. Você pode estar lutando contra um pecado, você pode estar lutando contra um vício, você pode estar lutando contra um erro há muito tempo e não está vencendo, e a razão pela qual a vitória ainda não chegou é porque lhe falta intimidade. A intimidade transforma a vida. A intimidade transforma temperamento, a intimidade transforma essa realidade de vergonha, a intimidade transforma esse estilo de vida pecaminoso. Entendemos para que serve o que é intimidade. Agora entendemos para que serve intimidade. E a terceira e última pergunta que precisamos responder é: como alcançamos isso? Vamos aos textos bíblicos. Salmo, capítulo 145, verso 18. Salmos 145, verso 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam com sinceridade. Se você invocar, a palavra de Deus diz: o Senhor está perto. Mas não é invocar de qualquer jeito, é invocar com sinceridade. Em outras versões vai falar, é invocar de verdade. Uma das formas de trazer Deus da periferia para dentro
tirá-lo da distância e torná-lo mais interno, o que o texto nos diz é invocando o Senhor. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês vão orar, vocês vão clamar, vocês vão procurar, e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O que esse texto está dizendo para nós é que se nós formos para o nosso quarto, Mateus capítulo 6, verso 6, se nós formos para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta, Deus vai nos ver. E o Deus que nos vê em oração no nosso quarto, é palavra de Deus, nos recompensará. E aqui a gente precisa entender essa relação de intimidade. O que esses 3 textos que acabei de ler estão nos mostrando? Que a intimidade com Deus depende agora de nós. Tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele mandou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele foi açoitado, Ele morreu naquela cruz, Ele teve coroa de espinhos, Ele morreu, Ele foi até o inferno, Ele ressuscitou e Ele vive hoje. O véu do templo foi rasgado para que nós tivéssemos liberdade, livre acesso a Deus. O problema é que nós não usufruímos de tudo isso. Existe uma realidade de intimidade que nós ainda não desfrutamos, não porque Deus está mais fraco hoje, mas porque nós estamos querendo menos a Deus e mais as coisas desse mundo. Mas se nós dedicarmos tempo para estar na presença de Deus, entendendo que a nossa libertação, que o nosso refúgio, que a nossa transformação está em Deus, a intimidade deixará de ser uma utopia e se tornará uma realidade. Às vezes, a gente comete um erro muito grave. A gente quer sentir e ouvir Deus apenas, muitas vezes, em ambientes públicos. A gente quer ouvir o que Deus tem para nos dizer no culto. A gente quer sentir o toque de Deus na hora do louvor daqui da igreja. E limitamos o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus aos nossos momentos públicos. Não há problema nenhum em você querer ouvir Deus no culto, em querer sentir o toque de Deus em um momento de louvor e adoração. Não há problema nisso. O problema é quando a sua intimidade com Deus se limita a apenas isso. Porque a nossa intimidade com Deus acontece no secreto. É no secreto. É no estar de joelhos ali, no cantinho, com os joelhos dobrados e orando a Deus. Tem um autor, eu me fugi da memória o nome dele, que ele diz o seguinte: nós nunca conseguiremos orar ao Senhor em todos os lugares, em todo momento, enquanto não tivermos um momento e um lugar específico para orar ao Senhor. Eu acho fantástico isso. Não dá para nós termos uma vida de oração se nós não tivermos uma vida devocional, sagrada, que busca intimidade com Deus. Não dá. Meus irmãos, se nós quisermos ter uma vida que reflita a glória de Deus, que Deus tenha abundância em nós e transborde a ponto de pessoas serem salvas pelo nosso testemunho, pelo evangelho que sai da nossa boca, Ele precisa ser real em nossa vida, Ele precisa estar grande dentro de nós, Ele precisa estar muito profundo no nosso pensar, no nosso falar. O problema é que muitas vezes a gente fica querendo aprender métodos. Eu quero aprender o método de evangelização, eu quero aprender o método para ganhar os Estados Unidos para Cristo. Eu não sou contra métodos, eu sou a favor dos métodos, mas método sem Espírito Santo é vazio.
método sem vida é máquina e não gera transformação. A gente está se preocupando muitas vezes com frutos e estamos esquecendo das raízes. Quando Cristo superabundar na nossa vida e transbordar, vai ser natural a evangelização. Vai ser natural a transformação no lugar onde você vive. Quando você buscar entrar nas profundidades daquilo que Deus tem a dizer, a ensinar para você, vai ser tranquilo para você falar de quem é Deus para outra pessoa. Você não vai tremer a hora que vai falar, poxa, eu preciso evangelizar, qual é o versículo, qual é o texto, como é que é 1 João 3,16. Não tem isso, porque você vai falar de uma realidade que é verdadeira dentro de você. Se nós quisermos ter uma vida que represente Cristo aqui na Terra, nós precisamos ter intimidade. E não dá para ter intimidade sem oração. Oração faz parte dessa nossa jornada de intimidade com Deus. Existem outras realidades que são importantes na nossa caminhada de intimidade. Mas hoje eu estou falando apenas da oração. E a pergunta que termina aqui é: como está a sua vida de oração? E talvez a sua resposta é: pastor, está fraquinho. E eu pergunto: por que está fraquinho? Porque eu não tenho tempo, pastor. Não é porque não tem tempo. É porque, para nós, isso ainda não é prioridade. Vou usar um exemplo. Hoje você tem muita coisa para fazer. Imagine que... Não você, uma pessoa. Hoje uma pessoa tem muita coisa para fazer. Mas uma pessoa descobre que está com uma enfermidade muito grave. Pergunta: ela com uma enfermidade muito grave, descobrindo que se não tratasse, se não for lá para fazer a cirurgia que tem que fazer, para fazer o tratamento que tem que fazer, ela vai morrer. Essa pessoa vai falar: não vai dar para fazer o tratamento porque eu tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas. Essa pessoa vai fazer isso? Não. O que essa pessoa vai fazer? Para a agenda toda. E eu vou cuidar daquilo que é mais importante, é da minha saúde, porque se eu não cuidar da minha saúde, eu vou morrer. O problema não é que não temos tempo, é que não priorizamos o quanto deveríamos priorizar a nossa vida de oração. Porque a gente acredita que dá para viver sem orar. Dá para ter vida com Deus sem orar. E essa é uma mentira de Satanás. Não dá para ter vida com Deus, não dá para ter vida de intimidade com Deus sem oração. Para saber disso, basta olhar para a vida de Jesus. Quantas vezes Jesus se retirava para orar? Por que Jesus fazia isso? 2 motivos. Primeiro, para ser exemplo para nós. Para dizer: se vocês querem fazer as coisas que eu faço, se vocês querem ter uma vida santa como eu tive, faça como eu fiz, ore. E o segundo motivo é porque ele precisava. Porque na condição de plenamente humano, ele precisava deste relacionamento com Deus que o fortalecia, que trazia para ele o poder de Deus sobre a vida dele para que ele fizesse o que precisava fazer. Ele precisava disso. Portanto, nós estamos tendo muitas vezes uma vida diferente daquilo que Deus quer que a gente tenha, não é porque nós não temos tempo, é porque nós não priorizamos. A palavra que quero deixar para os irmãos nessa noite: não dá para ter intimidade com Deus sem oração. Não dá para ser transformado sem intimidade com Deus. E não dá para ser transformado sem que Deus penetre de uma maneira mais profunda na nossa vida e sem que a gente penetre de uma maneira mais profunda na realidade de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por Tua palavra. Pai, como é bom ser alimentados por Ti, Pai. Como é bom ouvir a Tua voz, como é bom, ó Pai, ser tocado por Ti, Pai. Nesse momento nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder orar, Pai. Pai, isso, embora muitas vezes desprezemos, mas isso custou muito caro, Pai. Para que a gente pudesse conversar com o Senhor, o Teu Filho Jesus teve de morrer. Para que pudéssemos ter esse relacionamento, o sangue do Teu Filho Jesus teve de ser vertido na cruz, Pai. Isso custou muito caro. Pai, ajude-nos a valorizar isso que é tão precioso em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, levante esta igreja como uma igreja intercessora, como uma igreja que tem intimidade com o Senhor.
Pai, em nome de Jesus, desperte o teu povo para uma vida de oração, para uma vida de santidade, para uma vida de intimidade, ó Pai, porque creio, segundo a tua palavra, que a única forma de todas as realidades de pecado serem transformadas é por meio da intimidade contigo, Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe este pecado que cometemos de desprezar a vida de oração e ajude-nos a viver uma vida segundo a Tua vontade, buscando a Tua face, buscando a intimidade com o Senhor, ó Pai. Aumente a nossa fome, aumente a nossa sede por Ti, Pai. E enquanto essa fome, essa sede não vier, ó Pai, dê a nós a obediência, dê a nós, ó Pai, o espírito de submissão à Tua vontade, de ficar nos Teus pés, de ficar de joelho aos pés da cruz, até essa vontade chegar, Pai, até essa sede chegar. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua vontade é que tenhamos contigo um relacionamento de noiva e noivo, uma só carne, o Seu corpo e o Senhor o cabeça. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.